E aí, simbora agora. Aula que muita gente já estava esperando, que é essa parte da criação de conversão. Então, nós já passamos ali pela criação da conta, nós já passamos pela organização da conta e criação dos públicos, e agora nós vamos para a parte da criação das conversões. E tudo isso antes de criar uma campanha. Então, como eu já falei aqui algumas vezes, não adianta ficar vendo videozinho no YouTube só da criação da campanha antes de ver toda essa parte da organização da conta, porque é isso daqui que vai fazer com que a sua campanha ela tenha um bom tempo dando resultado, tá? Então, ó, simbora. Deixa eu voltar aqui para minha área inicial do Google Ads, só para a gente entender onde fica essa parte da criação de conversão. Então, como se eu tivesse acabado de entrar aqui no Google Ads, vem aqui em ferramentas e configurações, eu tenho aqui uma parte de métricas e conversões. A conversão nada mais é do que aquilo que é o nosso objetivo. Então, se o meu objetivo é cadastro, então eu tenho aqui um tipo de conversão que é o envio de formulário de lead. Ah, não, a minha conversão é de compra, então eu tenho ali o purchase, eu tenho ali o adicionar carrinho, eu tenho visualização de página, ou seja, eu tenho várias conversões que eu faço a organização diretamente dentro do Google Ads, tá? E essa organização eu faço dentro do meu site também. Então, depois que a gente cria aqui, eu tenho que fazer essa ligação da conversão dentro do meu site com o Google Ads. E essa ligação a gente faz com o Google Tag Manager, beleza? Então, vamos lá. Vamos supor que o cara entrou no site e aí ele que entrou no site e se inscreveu. Quando ele enviar esse formulário, ele vai ativar dentro do meu Google Ads a minha conversão de envio de formulário de lead, tá? E quem faz essa ligação é o Google Tag Manager, que nós vamos ver aqui já já, tá? Então, como eu faço esse tipo de organização? Primeiro, tem aqui, ele já vem com uma criada, que é a do canal do YouTube que eu criei aqui só naquela aula de vinculação, lembra? Então ele mesmo já pegou e fez essa criação de uma conversão de engajamento de quem se inscreveu no canal do YouTube. Então esse é um tipo de conversão que o próprio Google cria para você, tá? Então eu vou criar uma outra que é voltada, baseada nas ações de dentro do meu site. Então eu venho aqui em nova ação de conversão. Vou clicar aqui em site, tá? É uma baseada em site. A gente vai ver como é que se faz também uma de ligação telefônica. Então, vem aqui em site. Qual o domínio do site? Então, vou usar esse daqui de exemplo, que era anunciaonline.com. Verificar. Ele vai ver se esse site ele existe ou não, tá? Então, você precisa ter um site para criar uma conversão. E aqui ele já vai me dar para eu adicionar uma ação de conversão manual. Em algumas versões aparece uma opção antes, que é algo otimizado, automático, perdão, mas não é muito interessante não. Então sempre faça através desse botão aqui, que é adicionar uma ação de conversão manualmente. Cliquei nele. O que que ele vai me dar? Minha primeira opção seria a categoria dessa meta. Então, aqui em categorias, são aquelas categorias que a gente estava conversando. Então, eu tenho aqui a parte de vendas. Então, tudo relacionado à venda, que é a compra, o adicionar ao carrinho, o iniciar, finalização de compra e assinatura. Categoria de lead. Eu posso usar de contato, envio de formulário de lead, reserva de horário, inscrição, solicitar cotação, e aqui embaixo mais categorias, que é o de visualizar a página ou outro. Então aqui o que acontece? Você não pode pegar, por exemplo, se a sua conversão é uma conversão de lead e fazer ela dentro de compra, tá? Porque cada categoria dessa daqui traz um comportamento diferente do seu consumidor. Então, se você está fazendo, por exemplo, uma campanha de YouTube, e aí você colocou que quer cadastro, mas dentro de uma conversão de compra, o que que o YouTube vai entender? Que ele precisa procurar pessoas que estão para comprar, tá? Ele não vai precisar procurar pessoas que normalmente veem um vídeo e se inscrevem em algo. Então você precisa ter muito bem organizado isso daqui. Então, por exemplo, quando é uma de cadastro mesmo, vem aqui e coloca enviar formulário de lead, porque é aquele cara que vai, entra no site e se inscreve. Ou então,
É uma de WhatsApp, por exemplo. Você tem lá no teu site o botão do WhatsApp. Você vem, eu gosto de usar muito essa de contato. Tanto que ele tem aqui, ó, quando o cliente entra em contato com a sua empresa por telefone, SMS, e-mail ou chat. Então, cada vez que você para o mousezinho aqui em cima de alguns têm, outros não, ele vai te dar o para que serve aquela conversão, tá? Eu vou fazer aqui com vocês primeiro uma conversão de visualização de página, depois a gente vai criando outras para vocês entenderem melhor. Então, vem aqui, ó, visualização de página, opção de otimização. Nessa opção de otimização, nós vamos ver isso na edição mais avançada. Por enquanto, nós não vamos mexer aqui. Nome da conversão. Então, o nome da conversão, como é uma de visualização de página, como é que eu gosto de fazer? VP, para saber que é de visualização de página. E eu posso também colocar essa conversão, nós vamos ver isso lá no Google Tag Manager, para o cara que viu a página específica ou para o cara que viu qualquer página. Então, simplesmente, como essa daqui vai ser uma para toda para todo o site, eu vou colocar VP site, tá? Na parte de valor, eu não vou deixar nenhum valor, porque isso não vai me trazer dinheiro, a visualização de página. Então, deixa aqui não usar. Quando chegar numa de compra, eu mostro melhor para vocês. Contagem, eu posso colocar todas ou uma. Essa contagem, ela vai de acordo com o que estiver aqui embaixo. Então, por exemplo, a janela de conversão de clique, ela está em 30 dias. Se dentro de 30 dias essa pessoa for lá e entrar no seu site 5 vezes, e você deixou aqui todas, ele vai contar 5 vezes. Se dentro desses 30 dias a pessoa entrar lá, entrar 5 vezes e você deixou aqui só uma, ele só vai contar uma, tá bom? Então, na visualização de página, eu deixo todas. Por mim não tem problema, porque no Google Analytics ele consegue separar quem é o novo usuário e quem é o usuário recorrente, tá bom? Na janela de conversão de clique, como é que funciona? Eu sempre gosto de manter ela dentro de uma semana. Por que isso? O cara ele viu o teu anúncio e clicou. Dentro desse período, essa campanha ela pode contar uma conversão. Então, por exemplo, vamos supor que hoje é segunda-feira. O cara ele entrou lá no anúncio, clicou, mas não converteu. Sexta-feira dessa mesma semana, ele foi no teu site sem precisar ir para o anúncio. Então, e aí ele chegou lá e converteu. Então, essa conversão ainda vai contar, porque dentro de uma semana que ele clicou no seu anúncio, é o período que ele ainda pode converter, tá bom? Então, eu sempre deixo o mínimo possível. Pô, 60, 90 dias, imagina você ter uma campanha para o cara clicar hoje, só depois de 90 dias ainda contar a conversão, eu não acho um número muito correto de se visualizar, tá? Então, eu venho aqui e mantenho em uma semana. Nessa de visualização engajada, essa daqui só funciona em campanhas de vídeo. Então, o que seria uma visualização engajada? O cara ele ficou mais de 6 segundos assistindo o vídeo, ou ele assistiu o vídeo por inteiro, ou ele curtiu o vídeo. Então, se ele simplesmente assistiu o teu vídeo dentro ali de 3 dias, ele depois entrou no teu site e converteu, vai valer, tá? Nessa daqui de baixo, eu tenho a visualização de conversão, a janela de conversão de visualização. Então, o cara ele fez uma pesquisa no Google, viu o teu anúncio e não clicou. Nesse mesmo dia, vamos supor que ele viu esse anúncio no Facebook ou no Instagram, ou ele simplesmente lembrou do teu site e digitou diretamente e converteu, vai contar, tá? Então é sempre bom a gente ter essa separação aqui, eu também sempre mantenho ela dentro de um dia. Então é sempre bom a gente manter essa organização aqui em uma semana, em 3 dias e um dia, tá? Atribuição. Nessa atribuição aqui, eu vou gravar uma aula só falando delas, ok? Então, eu vou falar uma por uma, explicar uma por uma para vocês entenderem o que seria cada conversão dessas. Eu sempre uso essa daqui, que é a que já está recomendada. E nessa aula, eu vou explicar o porquê eu uso ela, tá ok? Conversão otimizada, nós não vamos falar também disso agora. Isso daqui também a gente consegue fazer um trabalho dentro do Google Tag Manager para otimizar essas conversões e a gente vai entender melhor. Nessa primeira aula, até para não ficar muito longa, eu só estou mostrando como se cria, tá? Então, vem aqui, vou concluir, vou aqui agora, tá vendo que ele mostrou a visualização de página, o site e
salvar e continuar. Ele já vai pedir para você fazer essa instalação dentro do teu site, mas nós não vamos fazer isso agora, nós vamos fazer isso depois. Então aqui eu só vou pegar e concluir. Então o que que eu faço antes? Eu crio todas as conversões, aqui é só um avisozinho dele. Eu crio todas as conversões. Depois que eu faço essas conversões baseadas no meu planejamento, que não, eu quero que o cara veja lá o botão do WhatsApp, eu quero que veja o formulário de lead e eu quero que veja as páginas do meu site. Então, eu crio esse planejamento na minha cabeça, no papel, conforme você quiser, e aí você faz a criação das conversões aqui. Depois que você criar a conversão, que nós vamos pegar e fazer esse trabalho dentro do Google Tag Manager, beleza? Então, é assim que se cria. Eu vou mostrar, vou criar mais uma aula mais detalhada com a parte do envio do formulário de lead e vou falar também das atribuições, beleza? Então, fica aí que já já a gente volta.